Vamos caminhar aqui. Nós vamos caminhar neste capítulo 4 de Hebreus. Vocês estão vendo que eu hoje estou com a voz parecida com Marco Antônio. É uma voz de locutor. Eu andei pegando aí uma gripe com esse calor, frio e calor, a gente acaba sofrendo. Mas vamos ler aqui os versículos, como dizem os meninos, a primeira perícope de Hebreus 4, vamos ler até o versículo 11. Ele diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles aqui é o povo judeu. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada ou misturada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Ou das obras, das suas obras como Deus das suas. Vamos até o versículo 10. E agora, meu Pai, é o Senhor que fala pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, conversando conosco sobre o descanso do Senhor. E nós te pedimos que, em nome de Jesus, as vidas agitadas, as almas inquietas, aqueles a quem Tu tens um propósito, eles se encontrem descanso no Senhor Jesus. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, pela revelação da Tua Palavra. Amém. O cristianismo vai desaparecer. Vai diminuir e encolher. Nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus no momento. Ainda não sei quem vai desaparecer primeiro, o rock ou o cristianismo. Cristo não era malvado, mas os seus discípulos são bastante obtusos e também vulgares. Para mim, a distorção deles é que estraga o cristianismo.
Quem falou isso? John Lennon. 5 meses antes de ser assassinado por um dos seus fãs. O cristianismo vai desaparecer. O construtor do navio de passageiros mais bem elaborado na tecnologia no início do século XX, teria respondido a uma repórter que lhe perguntou sobre a segurança do navio. Minha filha, nem Deus afunda este navio. O Titanic afundou após bater no iceberg, na sua primeira viagem. Foi o maior naufrágio de um navio de passageiros no mundo. Marilyn Monroe, que linda ela era. Vocês conheceram Marilyn Monroe? Não é? Ô loira linda. Ela foi visitada por Billy Graham. Billy Graham morreu recentemente, um grande missionário, evangelista, um pastor que fez muitos eventos evangelísticos no mundo todo. Foi visitar Marilyn Monroe na apresentação de um show. Ele, como pregador do evangelho, mandado pelo Espírito Santo, foi àquele lugar e pregou para Marilyn. Depois de ouvi-lo, ela disse: eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois foi encontrada morta no seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, ele cantava uma música nos anos de 1979. A música dizia: não me impeça, eu vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 80, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado no próprio vômito. Eu li também isto, que certa jovem estava saindo com seus amigos para um final de semana na praia. Sua mãe, preocupada com a excessiva empolgação dos jovens, disse para: vai com Deus, minha filha, vai com Deus. A moça, com ironia, respondeu: só se ele for no porta-malas, mamãe, pois no carro não cabe mais nada. E saíram rindo. Na viagem de ida, envolveram-se num grande acidente. Todos morreram. Porém, nada do que estava no porta-malas sofreu qualquer dano. Nem mesmo um só ovo se quebrou da caixa de ovos que eles estavam levando ali. Brincadeiras, deboches, ironias. Tudo isso faz parte de uma natureza caída. Mas o problema maior é que os crentes também não entram no descanso. O senso não teológico de descanso é proeminente na Bíblia.
palavra descanso é uma palavra forte, e ela aparece muito, ela já aparece logo no capítulo 2, versículo 2 de Gênesis. É um descanso que a gente tem dificuldade de entender. Eu já falei isso em outra oportunidade, mas vamos repisar aqui. Gênesis 2:2, ele diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse é o tipo do descanso difícil de se entender, porque Deus não se cansa. Sempre o descanso está ligado ao cansaço, à fadiga, à perda de energia. Mas Deus não tem esse problema, porque Isaías, quando descreve, lá no capítulo 40, a partir do versículo 27, ele vai dizendo assim, quer ver? No 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Como é que cansa aquele que não cansa? Como é que vai descansar quem não cansa? Ele faz ao cansado, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens, e principalmente os jovens de hoje, eu nunca vi uma turma jovem tão cansada quanto as de hoje. O povinho ruim de serviço. Eu estou conversando com alguns empresários aí, eles estão admirados com a falta de empenho dessa turma jovem. É uma preguiça crônica. É uma falta de perspectiva. Sabe por quê? Porque não tem esperança. Quem não tem esperança fica sentado na roda. E ele diz, os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu estava fazendo ontem um casamento e um certo empresário da cidade disse, pastor Glênio, quantos anos o senhor tem? Eu quase respondi para ele o que uma vez uma senhora aqui da igreja respondeu para um outro. Eu sou do tempo em que não se perguntava a idade das pessoas. Mas é muito velho, então. Eu disse, eu vou fazer 79 anos em fevereiro. Ele disse, mas o senhor está forte. Eu disse, graças àquele que nos faz forte. O senhor não fica cansado, porque eu estou vendo sempre, eu digo, cansa sim, o corpo cansa. Mas tem uma coisa, uma energia que não é minha, é do Senhor. Ele me faz levantar de madrugada, ele me faz dormir tarde, e não tem canseira. A minha esposa está aí para não me ajudar a mentir, né? Mas não é minha essa força, porque sempre eu estou dizendo, faz forte a esse cansado. O Senhor diz, a tua palavra diz.
Então, esse descanso de Deus me deixa muito sem resposta. Mas, irmãos, ele é o âmago de todo o tipo de descanso espiritual que o texto está falando. Nós temos o descanso sabático dos 7 dias, trabalhará 6 dias, no 7º vai descansar. A terra precisa de descanso, já falei isso aqui, que algumas regiões dos Estados Unidos, eles fazem o possedio, o tempo do descanso da terra, eles dividem a terra em partes, então ele produzem 7 anos e aquela outra parte fica em descanso 1 ano. A terra precisa de descanso para nascer as plantas daninhas, para fazer o remanejamento do solo. Hoje nós temos desobedecido isso e temos sofrido sérias consequências. Eu falei até sobre a questão da economia do mundo que está sofrendo. Então, tem um descanso do templo. O templo de Davi era o lugar do descanso. Descanso de Deus. Não é que Deus cansa, é que é ali que se encontra. Eu gostaria que você hoje tomasse a sério isto. Por que você está tão cansado? Por que eu fico tão cansado? Porque nós não temos tido esse tempo de estar com o Senhor. Um dos textos que eu gostaria da gente abordar aqui dentro desse conceito é o capítulo 33 de Êxodo. Êxodo 33. O povo de Israel tinha saído lá do Egito e trazia uma cultura. E a cultura deles era idólatra. E o povo de Israel começou a colocar pingentes. As mulheres colocavam ídolos nas orelhas, no pescoço, colocavam patuás, coisas da cultura egípcia, né? E eles se empetecavam com aquelas coisas. E Deus disse, eu não vou no meio desse povo. Deus e idolatria são absolutamente contrários. Não terás outros deuses diante de mim. Nem imagem de escultura, nem de cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus é muito radical com esse assunto. E o povo trazendo aquilo, e Deus disse, eu não vou no meio desse povo. Eu não vou. E o capítulo 33, ele é todo mostrando essa luta. E o anjo de Deus irá diante do povo. Deus disse, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Eu não vou com vocês, mas eu vou mandar meu anjo para ir com vocês.
Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Esses eram os problemas. Deixa eu fazer uma lembrança aqui. A Bené está por aí? Bené não veio? Não veio. A Bené é filha da dona Benedita, uma senhora da nossa igreja há muitos anos. E um dia ela estava com alguma coisa pendurada no seu pescoço de ouro. E eu cheguei na porta, ficar ali na porta cumprimentando, e disse: irmã Benedita, eu depois queria conversar com você sobre um detalhe. Ela foi para casa. Chegou em casa, pegou o dicionário. Detalhe. Ela era uma costureira. Detalhe. Aquilo que sobressai. Meu Deus, o que o pastor falou de um detalhe? Foi para frente do espelho. E ficou. E olhou. E olhou. E de repente ela viu que ela estava com uma figa pendurada no pescoço. Da cultura que nós estamos vivendo é uma coisa sem significado. Mas não. Aquilo é um símbolo maligno. Ela foi, arrancou a coisa. Eu disse que ela tinha aproveitado o ouro para fazer alguma coisa. A Bené que eu precisava... A Bené disse não. Ela tirou fora. Porque não era digno de Deus a nossa idolatria, nem os objetos. Aquele povo estava idolatrando o Apis, o boi Apis, e Anubis, que está nas casas de algumas pessoas hoje, dentro de lembranças. A sequência da praga que vem sobre o mundo é o castigo de Nimrod, e que vai até a fortaleza de Anubis, que é Acade, a cidade de Acade, na Assíria. É isto que nós estamos vivendo hoje. É uma revolução por mistura. Vamos dar uma olhada nesse texto. Gênesis capítulo 10, vamos ver o verso 9 e o verso 10, para vocês verem. Ó. Foi valente caçador diante do Senhor. Está falando de Nimrod. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Este Nimrod é o primeiro pós-diluviano com o projeto da dominação do mundo, da nova ordem mundial. A nova hoje. É o primeiro da ordem mundial. Ele queria concentrar todos os povos na ideia do anticristo que vai governar o mundo. Este rei máximo. E ele disse que o princípio do seu reino foi Babel. Aí você vai procurar o que significa Babel. Nimrod significa rebelião, rebelde. Babel significa mistura, rebelião por mistura. Qual foi a mistura que aconteceu? Lá no capítulo 6 de Gênesis, os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Os filhos de Deus, os filhos de Sete, que invocavam o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é um princípio bíblico. Casaram-se com as filhas de Caim e trouxeram uma maldição para a herança. Mas aí houve o dilúvio e não passou. Passou. Cão
com toda a evidência, porque a palavra que aparece ali, Gibor, valente, é a mesma palavra que aparece com os filhos daquela mistura. E eles se tornam, então, o caminho. Rebelião por mistura. Depois vem a outra palavra que aparece ali, erek. Erek é lenta. Lenta. Então, Nimrod é rebelião. Babel é mistura. Rebelião por mistura. Mistura é quando você junta o mundo com as coisas de Deus, os filhos de Deus com os filhos do mundo, mistura. Depois, lenta. Essa rebelião é lenta. Ela vai imperceptível como o calor que cozinhou as rãs no experimento de Kessler no Canadá. Lentamente foi esquentando as águas. E elas foram perdendo a capacidade de reação. E morreram cozidas sem nenhuma reação. Porque é imperceptível. Esta é a palavra erek. Acade, sutil. Rebelião por mistura, lenta e sutil. Até Calné. Se você vai lá estudar a palavra Calné, significa fortaleza de Anu. Fortaleza de Anu. O que é Anu? Anu é um pássaro preto. Anu é o demônio. É o Deus das trevas. É a casa da fortaleza de Anu na terra de Siná. Que terra de Siná é essa? É Babilônia. É de Babilônia que vem toda essa confusão que nós estamos vivendo no mundo. Então, aqui nós temos uma luta. E o povo estava trazendo esta cultura. Os atavios. Porquanto o Senhor, versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Quando você for conversar com Deus para encontrar descanso, peça a Ele que mostre o que você está guardando, que não é dele. Pode ser que seja um elemento estranho, um ídolo. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horeb em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava da tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda e adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. E essa é uma das razões por que ele foi fiel ao Senhor e foi aquele que conduziu o povo para entrar na cidade. Agora, daqui para frente, vamos ver uma coisa.
Disse Moisés ao Senhor: Tu me disseste, faze subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Moisés agora faz um aqui de... Como é que eu vou dizer? De João sem braço. Ele diz: escuta, o senhor disse que é para ir com o povo, mas o senhor não me disse quem é que vai. Mas ele já havia dito lá no versículo 2, enviarei o anjo diante de ti. Agora vamos prestar atenção. Agora, pois, versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Moisés aqui bota Deus numa enrascada. Se é para eu ir, o senhor vai ter que... Se eu achei graça diante dos seus olhos, se este é o teu povo, não me vai mandando com anjo não, que eu não vou com anjo. Eu hoje tenho visto um povo atrás de anjo, que é uma coisa impressionante. Bota o teu anjo, acampa o teu anjo, bota anjo para cá, anjo para lá. Caramba, meu irmão. Anjo está aí para servir aqueles que hão de herdar salvação. Mas não é com anjo que você vai encontrar descanso. O descanso seu e meu é só com o Senhor. E ele vai dizer aqui, respondeu-lhe. Deus respondeu a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aonde é que está o descanso? Só na presença do Senhor. Respondeu. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ô Moisés, você foi um grande advogado aqui. Eu não quero andar com mais ninguém se eu tenho aquele que me dá descanso, que é o próprio Senhor. Nem anjos. Hoje tem muito. Eu vou fazer uma petição para São Benedito. Olha, São Benedito foi um homem preciosíssimo. E tantos santos por aí são preciosíssimos. Foram homens de Deus, mas eles não são intercessores e não dão descanso. O nosso descanso só vem pelo Senhor. Muita gente está sucumbida, só sentindo uma consumação porque não consegue encontrar descanso. Há uma agitação de alma, há uma ansiedade crônica. Não dorme. Preocupado com o futuro, com amanhã. Hoje à tarde eu estava muito cansado. Eu disse: Senhor, eu preciso de restauração. E eu só tenho um lugar para encontrar restauração. É na tua presença. A consciência da tua presença. O descanso nas Escrituras também tem um sentido escatológico. Há um descanso futuro. Aqui na terra, nós vamos passar por tribulações. Jesus chamou os discípulos na hora que ele estava saindo, ele disse assim,
No mundo vocês vão ter o quê? Aflições ou tribulações. Mas o quê? Por quê? Eu venci o mundo. Não pense que vai melhorar. Nem sem dino, nem com dino. Não vai melhorar. Esse mundo é caído e daqui para pior. Vai ser um tranco e barranco. Mas eu tenho certeza de que meu Senhor vai voltar. E um novo céu e uma nova terra onde Ele foi preparar. Vai acontecer algumas coisas importantes. Eis que um novo dia está despontando. Não permita que o som da guerra, da discórdia, ensurdeçam os seus ouvidos com a minha mensagem. Porque desejo transmitir uma palavra de encorajamento e trazer novas de esperança. Meus filhinhos, eu estou lendo um texto de Vinde, Amados Meus, de Francis Roberts, escrito por volta de 1950, depois da guerra. Meus filhinhos, não sai por aí. Não sai para nunca mais voltar. Certamente virei. Sim, mesmo em uma época em que vocês menos esperam e quando muitos estiverem absortos pelos seus problemas, eu vou chegar. Não fique agoniado com a política, nem com o seu futuro. Meus amados, não foquem nos problemas do mundo, mas olhem para cima, porque certamente a sua redenção está próxima. Meus propósitos infinitos estão sendo estabelecidos desde a eternidade. A eternidade está nas minhas mãos. O tempo é semelhante a uma pequena roda fixada dentro de uma outra grande roda, a roda da eternidade. A roda pequena gira velozmente, mas um dia vai parar. A roda grande não vira, mas se move continuamente para frente. O tempo é a sua responsabilidade. A eternidade é minha. O tempo você vive, a eternidade eu vivo. Você vai se mover para dentro do seu lugar em uma roda grande, quando a roda pequena for deixada para trás. O tempo vai parar. Vocês já notaram que os dias estão mais curtos? Ou é só impressão minha? Eu estou conversando, e até estão fazendo uma pesquisa com os prisioneiros. Até eles estão admirados como o Natal está chegando rápido. Está tudo muito curto. E existe uma tese de um físico alemão de que o universo mudou de frequência. Eu não sei explicar, mas eu sei que o tempo encurtou. O negócio começou... Dezembro começou ontem. Já é 17. Está numa rapidez, uma coisa impressionante. Pois é, ela está falando isso aqui. Você vai se mover para dentro do seu lugar em uma roda grande, quando a roda pequena for deixada para trás. Cuide para aproveitar ao máximo cada oportunidade, fazendo bom uso do tempo para os propósitos do meu reino eterno, investindo com algo de qualidade da roda grande.
Ao fazê-lo, seus dias não serão parte daquilo que vai morrer, mas daquilo que se move continuamente para frente e se torna como um grande movimento. Eu estou dentro da eternidade. Ninguém pode me matar. Eu sou imorrível. Eu faço parte de uma geração que deixou a boca da sepultura aberta. É bonito quando aqui tinha um bocado de russos, chegava na Páscoa e eles diziam: Christos vos crest. Maestes vos crest. Jesus Cristo ressuscitou. Nós não somos reféns de túmulo fechado, nós não somos reféns de lápide. Nós somos o povo da madrugada da ressurreição, que tem esperança. Não apavore-se, coração medroso. Eu estou no controle da eternidade e você faz parte desse grupo. Preenchem os seus dias com luz, preenche os seus dias com amor, com testemunhos. Glorifiquem e honrem o meu nome, louvem e alegrem-se no Senhor. Assim, a eternidade habitará seus corações e vocês livrarão sua alma da escravidão do tempo. Olha que linda frase. Oh, por que você está com medo? Medo de quê? Medo de quê? O que me pode fazer o mortal? Se Deus é por nós, vocês experimentarão libertação das pressões do tempo. E em seu próprio coração, vocês diminuirão a velocidade da roda pequena. Dessa forma, encontrarão uma nova forma de descanso. Terão um antegozo do descanso sabático, o descanso de Deus, o descanso daquele que não se cansa. Quando nesta ocasião chegar, eu mesmo diminuirei a velocidade da roda. É isso aqui que eu acho que está acontecendo. Eu diminuirei a velocidade da roda do tempo e haverá um ajuste e será como a era no princípio. As pressões do tempo aumentarão à medida que o pecado aumentou e com certa frequência meus filhos são encontrados morando na roda pequena em vez de na grande. Isso ocorre sempre que a carne tem predomínio sobre o espírito. Sempre o contrário é verdadeiro. Vocês experimentarão uma liberdade plena quando sair da roda pequena para a roda grande, para a gloriosa verdade da eternidade. Vocês perceberão que o espírito nunca está com pressa. E vocês ficarão maravilhados ao descobrir quão desatentos estavam em relação à passagem do tempo, sempre que estavam verdadeiramente andando no Espírito. Vocês não vão ficar preocupados. Porém, viver desta forma, o tempo que escolherem é muito precioso. Podem desfrutar desse descanso e desligarem-se da roda pequena sempre que desejarem. Não perderão nada, mas ganharão muito. Façam essa experiência como uma terapia para o corpo físico. Certamente venham à minha presença e vocês vão encontrar descanso. Você tem em casa, não tem? Sua casa pode ter 2 cômodos. E se tiver só um cômodo e tiver um bocado de gente, faça como Susana Wesley. Quem era Susana Wesley? A mãe de John Wesley. Quantos filhos ela teve? Hein?
Um bando, 17. Não tinha máquina de lavar, não tinha fralda descartável, não tinha fogão a gás, não tinha celular. Olha só o que vocês acharam para a mulher. Isso é século XVIII. Educou todos os seus filhos na educação clássica, dando latim, grego, geometria, matemática clássica, música, os 17. Não tinha empregada, era esposa de um pastor que não ganhava muito e não ficava um dia sequer sem orar 1 hora por dia. Como ela fazia? Ela cobria com um lençol, sentava numa cadeira e dizia aos filhos: agora é a hora da mamãe falar com o Papai do Céu. E vocês fiquem quietos. Nenhum barulho. Ou essa mulher tinha autoridade, ou a turma de hoje, eu não vou nem usar a palavra que eu pensei aqui, mas é uma porcaria que nós vivemos. Gastar 1 hora de oração com Deus, com tanta coisa para fazer. Eu não tenho tempo. Mentiroso. Como não tem tempo? O John Piper, um pastor americano, eu já vou terminar. John Piper, um pastor americano desses homens de Deus, ele disse: quando você chegar no céu, Deus vai olhar o seu WhatsApp. Vai ver as suas redes sociais. E depois você não tem mais desculpa. Vai estar tudo lá. Eu não tive tempo de visitar. Eu não tive tempo de orar. Então, você não teve descanso. O que ele quer dizer assim? Temamos, portanto, que sendo-nos dado o quê? A promessa de entrarmos no descanso. Não aconteça, versículo 1, pode ler, pode colocar. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Essa palavra descanso aparece 7 vezes aqui nesse capítulo. Meu Deus, por que será que nós estamos tão agitados? São 2 coisas, uma é de Daniel, a multiplicação da ciência, muito conhecimento, muito saber, muita informação. E a segunda coisa, de Jesus, a multiplicação da iniquidade, faria com que o amor se esfriasse de quase todos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso do teu descanso, a tua presença. Agora, isso precisa de propósito. Há uma coisa aqui. Senhor, eu estou esperando por ti, tá? Levanta, atravessa o barco, atravessa o rio. Uma das coisas lindas do povo de Israel, já está terminando, eles chegaram na beira do rio Jordão. O rio Jordão não é grande coisa, principalmente hoje, mas naquele tempo ele era um pouco mais largo.
Segundo alguns, deveria, naquela ocasião, estar com cerca de 500 a 700 metros de largura, estava em cheia, e os sacerdotes chegaram com a arca, 4 sacerdotes, cada um segurando a arca. Eles chegaram na beira do rio, e Deus disse, pisa o teu pé, e a água vai se abrir. Imagina o primeiro sacerdote dizendo assim, o senhor abre que eu piso. É isso que nós fazemos. E Deus disse, pisa que eu abro. É aqui que está a história. Você está querendo que Deus faça o que Ele está mandando você fazer. Então, eu tenho certeza que aquele sacerdote fez assim, e água. Mas nós vamos entrar no descanso. Quando nós passarmos pelo descanso, nós vamos descobrir o que eles fizeram. Eles foram até o meio do rio. E pararam. E quando eles pararam lá, isso é uma matéria para frente, para entrar no descanso. Eles pegaram as pedras que estavam no meio do rio. E puseram as pedras lá do outro lado. E fizeram um altar. E há uma versão que deixa acreditar que eles pegaram as pedras que estavam do outro lado e puseram no meio do rio. Você sabe o que significa isso? A vida velha tem que ser enterrada. E a vida nova sai de baixo. Morte e ressurreição para dar descanso. Você não vai ter descanso enquanto não morrer com Cristo e Cristo for sua vida. Mas isso não pode ser só teológico, só na cabeça de saber. Nós aqui na igreja sabemos isso de cor e salteado. Não é isso é importante sim saber, mas é preciso crer. E para crer, eu conto com a ação do Espírito Santo. E eu digo para ele, Senhor, o Senhor sabe que eu sou ruim de fé, mas eu sei que o Senhor é bom de graça. Me dá a fé para eu crer que o meu descanso está no Senhor. Que o Senhor nos conceda esse estado de alma que ninguém pode tirar, porque aquilo que Deus nos dá é eterno.